Olá, criptomaníacos! Os Estados Unidos, na posição de maior potência global, se acostumou a controlar a economia mundial por meio de sanções econômicas. O dólar e também o sistema SWIFT facilitam esse controle por parte dos americanos. E é por isso que, para minimizar esse impacto, diversos países, incluindo a Rússia, estão tomando algumas medidas econômicas. Entre elas, trocarem suas reservas de dólar por outros ativos, incluindo ouro, moedas de alguns países fortes, como por exemplo o yuan chinês, e também Bitcoin. Agora a gente tem boatos de que vários países, principalmente a Rússia, estariam migrando para o Bitcoin, na casa dos bilhões de dólares, o que seria já suficiente para levar o Bitcoin para um patamar muito acima do que ele está hoje e talvez a uma próxima bull run. Mas será que isso faz algum sentido? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de começar, dois recadinhos muito rápidos. O primeiro é que se você ainda não está participando do sorteio dos Bitcoins, que eu vou estar dando aqui no canal, são mais de R$500 em Bitcoin e também aquela meia super legal da Coinex, basta ir no vídeo anterior, tá? O vídeo antes desse, e vai lá que tem tudo na descrição para você fazer parte desse sorteio. É muito fácil de participar e você concorre a Bitcoin e também aquela meia de Bitcoin. E o segundo recado é sobre a plataforma da Cryptomaníacos, o site oficial do Cryptomaníacos, que está cada vez mais perto do lançamento, que será ali em março, tá? Então se você ainda não está cadastrado lá para receber desconto e também assegurar a sua vaga, entre agora em cryptomaníacos.io. Tá aqui embaixo, também está na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos começar então. Rússia e China estão aparentemente saindo do sistema SWIFT, que é aquele sistema bancário utilizado para trocas internacionais de moeda fiduciária e que é controlado por banqueiros, que têm todo o controle sobre as transações financeiras em escala global. Como sabemos, as transações bancárias identificam tanto o emissor quanto o receptor de determinada moeda, inclusive o local dessa transação. Então você sabe de onde está saindo o dinheiro e para onde está indo esse dinheiro. Isso serve de ferramenta de controle das grandes potências capitalistas, principalmente os Estados Unidos, para cima de países, digamos, suspeitos, entre eles Rússia e China. Obviamente, isso não agrada nada a esses países, porque eles sabem que tem alguém fiscalizando tudo o que acontece e bloqueando a passagem de dinheiro quando é alguma coisa suspeita. Então, desde 2014, a Rússia e a China vêm estreitando as ligações entre os dois países para criar novos sistemas fora desse sistema bancário tradicional que a gente tem hoje. Atualmente, quase todas as transações entre países se dá pelo sistema SWIFT. Isso permite aos americanos vistoriarem tudo, né? Eles avaliam todas as transações, verificam tudo e eles podem bloquear aquelas que sejam contrárias ao interesse americano. Essa capacidade de bloquear acordos econômicos não é bem vista por outros países que sofrem sanções dos Estados Unidos. E eles estão buscando formas alternativas de realizar essas transações internacionais. Nos últimos anos, tanto a Rússia quanto a China desenvolveram novos sistemas bancários próprios, que já contam com a participação de centenas de entidades, entre elas bancos, empresas e órgãos governamentais. De forma a reduzir sua dependência, a Rússia, que já foi uma das 10 maiores detentoras de reservas em dólar, reduziu muito a sua exposição nos últimos anos. Lembrando que a Rússia tinha mais de 176 bilhões de dólares em reserva e em maio do ano passado isso caiu para somente 15 bilhões de dólares. Mas para onde foi todo esse dinheiro que saiu das reservas de dólar? As reservas russas migraram em peso para o ouro, com esse ativo apresentando forte crescimento nos últimos 47 meses, como você consegue ver aí no gráfico. Notem que enquanto as reservas em dólares estão caindo, as reservas em ouro não param de subir. Fica evidente a transferência de uma reserva para outra. Além do ouro, a Rússia realocou suas reservas para euro, yuan, que é a moeda chinesa, e para outras moedas fiduciárias, entre elas libra esterlina e o ien japonês. A compra dessas outras moedas deixa evidente que a Rússia pretende negociar com outros países na moeda desses países, ao invés de utilizar o dólar americano.
Isso fica ainda mais claro quando a gente percebe que as reservas em moeda chinesa na Rússia, o yuan, representam 1/4 de todos os yuans em circulação no mundo. Fica claro que a Rússia está se aproximando muito da China e agora tem essa quantidade enorme de moeda chinesa, o que facilita acordos comerciais e essa ligação próxima entre os países. Já a China está avançando também muito rapidamente na internacionalização da sua moeda. Ela faz acordos comerciais e contratos comerciais com outros países utilizando o yuan ao invés de utilizar o dólar. Além disso, as reservas de ouro chinesa também nunca cresceram tanto como estão crescendo agora, e ela ainda está lançando contratos futuros de petróleo em yuan. A Índia, que é a 6ª maior economia do mundo, está seguindo o mesmo caminho. Depois de sanções americanas impedirem a compra da Índia de sistemas de defesa russo, a Índia resolveu fazer esse pagamento para a Rússia diretamente em rublos, que é a moeda russa, e não mais em dólares, como seria normal. Outro país que afirmou recentemente o interesse de sair do sistema SWIFT foi a Turquia, com seu presidente, em 2018, declarando uma política antimonopólio. Ele não tem mais interesse em fazer acordos comerciais com seus países aliados em dólar. A Turquia também reduziu sua reserva de dólares pela metade, caindo de 62 bilhões para somente 32 bilhões em maio de 2018. Alguns países, como o Irã, enfrentam ainda mais problemas, porque sanções internacionais proíbem que eles façam parte do sistema SWIFT. Então esses países precisam encontrar formas alternativas de realizar comércio internacional. O Irã, por exemplo, precisa comercializar o seu petróleo. E a forma que ele encontrou de fazer isso é entrar num acordo com a Índia, onde a Índia faz a importação de praticamente todo o petróleo indiano e faz a venda desse petróleo em rúpia, que é a moeda indiana. O outro acordo foi feito com a China, com base naqueles contratos futuros de petróleo em yuan. Então você vê que estão utilizando outras moedas, além do dólar, para fazer comercialização do petróleo iraniano. Toda essa movimentação internacional que a gente está vendo, devido ao descontentamento no sistema SWIFT, indica que a gente vai ter novos sistemas bancários surgindo no mundo. Inicialmente regionais e futuramente globais. Notamos aí a formação de 2 blocos econômicos, um liderado pelos Estados Unidos, utilizando o dólar e o sistema SWIFT, e outro liderado por Rússia, China e Índia, que recebem apoio dos países orientais que sofreram com as sanções americanas recentemente. Ainda é incerto se essa aliança de países do porte de Rússia e China é realmente uma ameaça ao sistema SWIFT e ao dólar como moeda de referência mundial. Mas a gente começa a perceber a necessidade de mudança. O sistema atual, o monopólio utilizado atualmente, já não atende ao interesse de todos esses países. Em meio a tudo isso, um economista russo ligado ao Kremlin informou que a Rússia está planejando um pesado investimento em Bitcoin, de forma a retaliar as sanções americanas que impactaram negativamente no valor da moeda russa. Em entrevista ao jornal The Telegraph, esse economista disse que essa estratégia de acabar com as reservas em dólar e migrar para outros ativos é necessária e essencial para proteger o interesse nacional russo, já que pagamentos em dólar pelo petróleo e gás russo estão bloqueados, ou seja, a Rússia não consegue receber por seu gás e pelo seu petróleo. Então eles precisam de alternativas para realizar essa venda. Ainda segundo esse economista, 8% do PIB russo atualmente já está ligado à indústria de criptomoedas. E o presidente Putin vem apresentando crescente interesse pela tecnologia blockchain e pelas criptomoedas. Só um parênteses aqui, o Putin, em 2017, teve uma reunião, um encontro com o fundador da Ethereum, o Vitalik Buterin. Então isso já mostra que o Putin realmente gosta do setor, realmente gosta de criptomoedas. A simples menção e interesse de países pelo Bitcoin, como a gente está vendo aqui, já mostra a utilidade das criptomoedas. Muita gente fala que não tem utilidade, criptomoeda não serve para nada. Aí está evidente a função da criptomoeda. Da mesma forma que as criptomoedas nos protegem de interferência estatal, interferência governamental, ela também serve para proteger um país da interferência de outros países. Então, está aí evidente para todo mundo a utilidade das criptomoedas.
Agora, uma entrada desse porte por parte de algum país, como seria no caso da Rússia, que abocanharia 10 a 20% de todo o mercado de Bitcoin existente, não é nada positivo no longo prazo. A gente vai achar lindo o preço bombando no curto prazo, mas para o longo prazo isso é muito perigoso. Você imagina ter uma baleia desse tamanho, né, no mercado, a maior baleia de todas, ser um país como a Rússia, podendo manipular esse mercado. Seria algo péssimo para a descentralização da moeda. Agora, vocês querem saber minha opinião se isso realmente é provável de acontecer? Ou seja, a Rússia vai vir e comprar bilhões de dólares em Bitcoin? Eu acho pouquíssimo provável. Qual é o sentido de um país como a Rússia ter interesse em comprar Bitcoin e anunciar isso no mercado, e anunciar isso para economistas? Não faz sentido. Na hora que ela faz um anúncio desse, o mercado cresce o olho, o preço do Bitcoin sobe, e a qualquer mínima sinalização de que a Rússia começou a comprar Bitcoin, o preço vai disparar. Isso vai fazer o quê? Que a Rússia gaste muito mais dinheiro para conseguir ter uma reserva em Bitcoin. Não é uma atitude inteligente. A atitude inteligente aqui seria: não fala nada para ninguém, mantém fora do radar, vai comprando pouquinho a pouquinho ao longo de vários e vários meses para que o preço não suba, e aí você consegue fazer uma reserva de Bitcoin de forma bem barata e efetiva. Agora, o economista vir falar no mercado, anunciar isso, não faz nenhum sentido para mim. Seria uma estratégia burra que eu não esperaria do governo russo. Eu acredito que a Rússia vai continuar aumentando suas reservas em ouro, euro e yuan, fortalecendo assim suas relações com a Europa e principalmente com a China, que é aí uma grande potência mundial, acabando assim com parte da dependência e interferência dos Estados Unidos. Apesar do real interesse do Putin pelas criptomoedas, eu encaro esse boato sobre Bitcoin como um alerta para os americanos, mostrando que os países que sofrem sanções atualmente não estão de mãos atadas e que, se necessário, eles podem recorrer a novas tecnologias que impeçam por completo o controle dos Estados Unidos. É certo que algum dia países terão reservas em criptomoedas, mas eu espero que até lá se torne impossível para eles conseguirem uma quantidade tão absurda quanto, por exemplo, 20% de todos os bitcoins em circulação. Desculpe decepcionar quem esperava aí uma grande valorização do Bitcoin devido a uma compra pela Rússia, mas eu realmente encaro isso como uma probabilidade muito baixa atualmente. Por hoje é só, acessem as nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, são vários conteúdos postados diariamente, gratuitamente para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.